Fala de escolhidos, tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam todos muito bem. E hoje nós vamos falar sobre Digimon Adventure 2020, nós vamos falar sobre essa temporada. Eu tenho certeza que este foi um dos vídeos que mais me pediram aqui no canal. No último vídeo que eu postei sobre o episódio 67, eu tive inúmeros comentários, sem contar a galera que foi lá no meu Instagram pedir para que eu comentasse a respeito dessa temporada, dizendo o que eu achei dos prós e contras, se foi benéfico, se não foi, se valeu a pena ou não. Lá nos anos 2000, quando o Digimon anime foi lançado, ele foi produzido para promover os VPETs, ou seja, o nascimento de Digimon já foi altamente comercial, visando lucros. E a franquia foi muito rentável entre 2000 e, se não me engano, 2006. Depois ela teve uma queda, foi oscilando bastante e passou muito tempo parada. Depois disso, o mais próximo que nós tivemos dessa temporada original foi Digimon Adventure Tri. E Digimon Tri também serviu muito bem, porque a partir de Tri foram vendidos outras figuras, foram vendidos muitos itens de comemoração, muitos itens para colecionadores, sem contar nos inúmeros Digivices espalhados pelo mundo que a galera comprou aí. Mesmo algumas pessoas não gostando de Digimon Tri, como eu sempre enfatizo aqui, Tri é apenas uma temporada mal compreendida, mas que possui um forte apelo e que tem seus pontos positivos sim. Mesmo muita gente desconsiderando. Eu acredito que boa parte das pessoas que não gostaram de Digimon Tri, talvez porque assistiram ainda muito imaturos perante a franquia, ou talvez porque não prestaram bastante atenção no que a franquia quis dizer, no que a temporada Digimon Tri quis passar. Não estou dizendo que é perfeito. Para mim, perfeito em Digimon é o próximo que eu vou citar aqui agora, que é Digimon Kizuna. Digimon Kizuna, na minha opinião, foi a melhor coisa desta franquia, foi o melhor filme, a melhor animação que carrega o nome Digimon. Digimon Kizuna é perfeito, tem review, tem um monte de vídeo aqui no canal, recomendo para vocês. Após Digimon Kizuna, muito se especulou a respeito do futuro da franquia, porque as crianças cresceram, as crianças separaram-se dos seus Digimons, perderam aquele laço. Então, o que seria da franquia? Será que esse era o real fim para Digimon? Será que aqui, com Digimon Kizuna, a franquia iria finalmente descansar em paz? Pokémon iria conseguir colocar uma pedra em cima do caixão e decretar que Digimon era um finado? Muito pelo contrário, galera, aconteceu uma coisa que ninguém esperava. Digimon ganhou uma nova chance, Digimon pôde se provar mais uma vez, e então surgiu o reboot. Digimon Adventure Reboot de 2020 foi um anime que veio para dar uma sobrevida à franquia, foi um anime que veio para tentar promover ainda mais o anime, promover ainda mais o nome Digimon e quem sabe trazer de volta todos aqueles anos de ouro da franquia. Cara, a gente teve um começo fenomenal, uma batalha entre o Algomon e o Omegamon. Tai e Izzy foram os primeiros a chegarem, a Sora veio depois, e a gente pôde ver que em todo momento daquele começo nós tínhamos referências às obras clássicas. E isso foi um grande acerto e ao mesmo tempo um grande erro. Por quê? Porque quando você apela para a nostalgia e coloca grandes referências logo de início, o que a gente podia esperar dos outros episódios? Mais referências, mais apelo nostálgico e a gente queria mais da identidade original de Digimon. E esse foi um grande erro, galera, porque o anime começou mostrando para todo mundo, principalmente para aqueles que cresceram assistindo Digimon, olha, é um novo anime, os personagens estão com a nova roupagem, mas ainda é aquele anime que você se apaixonou quando era criança. Você vai poder acompanhar o Agumon, o Gabumon, Gomamon, o Tentomon, toda essa galera com Mon no nome, você vai poder acompanhar mais uma vez e de uma forma muito melhor, com animação muito mais bonita, com ataques, poderes muito fluidos, porque aquele primeiro confronto do Agumon com aqueles Algomons pequenos é algo lindo de se ver. O fogo na boca do Agumon muito fluido e muito bem animado, o confronto deles, o Greymon dando cabeçada, usando sua cauda, chutando, mordendo, dando soco, muito versátil. Então a gente que estava acostumado com aquele anime mais travado lá da época da primeira temporada, de Digimon 02, Digimon 3, enfim, a gente acabou se apegando a esse anime, criando boas feições e achando que seria incrível, que seria mais daquilo que a gente já conhece.
Mas será que era realmente essa a ideia dessa temporada? Será que o anime queria produzir mais do mesmo? E aí veio a grande rasteira. Porque no início de Digimon 2020, nós tivemos muitas referências, muita conversa, principalmente a respeito da Grande Guerra. Então todo mundo começou a especular que esse anime iria tratar sobre o passado, iria falar sobre as grandes guerras, sobre os grandes guerreiros antigos. E o anime começou a tomar um rumo um pouco distante disso. Ele nos apresentou no primeiro momento, olha, nós temos nostalgia, vem pra cá que é Digimon. Depois nos apresentou um fato muito importante e curioso para dentro da franquia, que são as guerras antigas. E logo em seguida ele tomou um rumo muito diferente e começou a empurrar um monte de fillers na gente. E aí, aos poucos, cada um daqueles escolhidos foi chegando, mas com fillers, com episódios fillers que não tem ligação nenhuma com a história principal. Isso já começou a desagradar a gente muito. Mas a gente estava assistindo e vamos porque vamos. Só que acontece um filler, 2 fillers, 3, 4, a gente entra na 5ª semana e a história não progride, não avança em nada, tendo em vista que a gente já sabia a quantidade de episódios que teríamos e a preocupação foi entrando cada vez mais forte no lugar de uma esperança. Em vez de a gente ficar esperançoso e animado, a gente já começou a ficar preocupado no início do anime. E aí a gente começou a pensar, peraí, por que estão colocando fillers aqui? Se você está por fora, está chegando agora no mundo dos animes, quando um anime é derivado de um mangá que ainda está em lançamento e o anime acaba acompanhando os acontecimentos do mangá, eles começam a fazer episódios fillers para que o mangá avance e o anime então possa seguir a história com seu rumo original. Aconteceu muito isso em Naruto. Praticamente 30 a 40% do anime de Naruto é filler, se a gente for botar isso numa balança. Então assim, aconteceu muito e é uma das coisas que incomodaram bastante. Mas Digimon não estava com nenhum filler esperando o mangá. Então por que os fillers? E aí entra a sacada que eu falei para vocês no começo deste vídeo. Digimon é uma franquia que visa o cash, que quer reviver a franquia, quer mostrar que ainda pode ser uma árvore frutífera. E aí o que acontece? Começaram a colocar fillers para nos apresentar digivoluções alternativas, formas que a gente não viu na temporada original. E aí, ponto positivo para essa temporada, porque nós tínhamos personagens lutando, aparecendo novas digivoluções e mostrando que a linha evolutiva é algo muito amplo e as emoções, situações, momentos influenciam muito na forma com que aquele Digimon evolui. Note que no Digimon original, Agumon acabou digivoluindo, entre aspas e muitas aspas, para uma digivolução errada, uma digivolução corrompida, que foi o Skullgreymon. Inclusive, em um dos vídeos aqui do canal, eu cheguei a mencionar que eu queria ver o Skullgreymon nesta temporada e nós não tivemos. Ao invés disso, nós tivemos uma espécie ali, um quase Mugendramon. E olha, que coisa incrível, gente. A temporada explorou muito bem essas linhas evolutivas. Nós tivemos o Ponchomon, nós tivemos ali o Garurumon atingindo a nova forma dourada. Nós tivemos formas alternativas. O Pegasumon digivoluiu sem a precisão de um Digiovo, sem uma Digitama. Olha, isso é um fato que a gente tem que dizer e tem que assumir que nesse reboot foi muito bem feito. Eles apresentaram seus personagens muito bem. Esse é um dos Digimundos mais lindos que nós temos na franquia. Enorme, com vários elementos, vários Digimons que apareceram no decorrer de Digimon, da história de Digimon. E cada um desses Digimons parece que realmente eles foram produzidos, foram trabalhados com mais calma para mostrar que cada um desses Digimons possui uma característica única, possui elementos diferentes uns dos outros. E não só aqueles Digimons que a gente acompanha semanalmente. Cada Digimon que chegou na temporada, que chegou no episódio, tinha uma história atrás dele. Passou por perrengues, passou por situações difíceis até a chegada dos Digi escolhidos e a ajuda deles para superar alguns elementos, alguns problemas ali. Já parou para observar que toda vez que chegava um Digimon novo, ele tinha um problema e um dos Digi escolhidos os ajudava a resolver aquele problema. Mas antes disso a gente conhecia a situação daquele Digimon, a gente conhecia o passado dele, como o caso do Lupimon.
A gente conheceu ali, pôde ver o Millennium Mon. Cara, a gente viu o Godramon descendo a porrada numa animação linda. E a animação, na minha opinião, foi uma animação bem positiva quando bem feita e bem negativa quando era muito mal feita. Nós tivemos episódios com animações lindas e fluidas, mas também tivemos episódios que a animação doía nos olhos, cara. Isso foi um problema enorme, porque essa temporada passou pela mão de vários estúdios, vários animadores, e eu não sei se eles quiseram economizar a verba para a batalha final, mas tinha episódio que doía na vista. E isso foi um ponto extremamente negativo. Por outro lado, nós tínhamos uma trilha sonora que corroborava muito bem com aquilo que o episódio queria dizer. E isso, cara, muito bacana, não é mesmo? A trilha sonora foi muito bem utilizada. Não foi algo memorável, não se tornou memorável e não foi algo que vai chegar sequer aos pés da trilha sonora original. Mas, meus amigos, vale ressaltar que são novos tempos. Nós estamos vivendo num período onde uma pandemia assolou o mundo. Nós estamos vivendo num período onde as crianças consumem outro tipo de conteúdo, muito diferente do conteúdo que a gente consumia nas décadas de 90. Então a gente tem que entender que o passado foi uma coisa, aquela foi a nossa infância. Essa é a infância de outras pessoas. Para quem acompanhou o anime original, é óbvio que nada vai chegar aos pés. Mas a gente tem que reconhecer que esse anime, essa temporada, teve elementos muito bons e que mereciam ser colocados aqui neste vídeo e mencionado para vocês. Como, por exemplo, o fato maior, o ápice e o diferencial dessa temporada, que foi o Leomon permanecer vivo. Cara, nunca na história um Leomon viveu tantos episódios e apareceu tanto na franquia. Leomon permaneceu vivo e bem vivo e contando a história dos Digi escolhidos. Aí a gente entrando também no âmbito dos Digi escolhidos, a gente tem que levar em consideração que a personalidade deles mudou. A gente consegue ver que todos eles foram apresentados de formas diferentes das quais nós já conhecíamos. Gomamon, definitivamente o melhor parceiro, aquele que está pronto a ajudar o Digi escolhido dele a todo momento, um camarada, um gentleman. Tentomon sempre ao lado do Easy e a gente vê a contrapartida dos dois. Na série original, o Easy se distraía com tudo para ficar mexendo na tecnologia e o Tentomon tentava auxiliar ele nisso, mas sempre interagindo com os outros, sempre tentando mostrar para o Easy o foco. Nessa temporada, o Easy extremamente inteligente, extremamente importante, e o Tentomon fazendo a ligação dele com os outros Digimons, e o Tentomon sempre parceiro dele em todos os lados. Inclusive, quando a dúvida batia no Koshiro, o Tentomon era quem ajudava ele. O Tentomon era quem dizia: eu tô com você, acredite, não desista, vamos em frente. E isso são características muito marcantes dessa temporada em específico. Para mim, o Digi escolhido que mais foi diferente do original, o Digi escolhido que teve a sua personalidade melhor apresentada nessa temporada, foi o TK. Meus amigos, o TK chamava pra luta, o TK não tinha medo, ele não era um bebê chorão. Ele de fato era um Digi escolhido pronto para lutar e para defender todos aqueles sem aceitar injustiça e trazendo esperança a todos quando necessário. Cara, é impossível a gente falar de Digimon e não mencionar os vilões. Na temporada clássica, nós tínhamos vilões memoráveis. O elenco de vilões era muito bem apresentado e carismático. Nessa temporada, os vilões não foram tão marcantes, mas foram bem animados. A prova disso, pega os episódios do Devimon. Todos os episódios do Devimon, a sua Digivolução, as suas formas alcançadas, foram muito bem trabalhadas, muito bonitas. Embora os episódios não trabalhassem muito bem o diálogo não foi um ponto forte dessa temporada. Mas o desenvolver do episódio, a forma com que era mostrado, a forma com que acontecia, me agradou bastante. Então, para mim, Digimon Adventure 2020 agregou e muito para a franquia. Conseguiu vender inúmeros produtos, conseguiu gerar até um gancho para a próxima temporada de Digimon Ghost Game, que já vai estrear logo logo. Então, para mim, essa temporada foi essencial para trazer de volta a franquia Digimon. Muitas entrevistas rolaram com o elenco, com a direção, com os produtores, e eles falaram que Digimon Adventure 2020 foi uma temporada que trouxe a franquia de volta à vida.
os deixou muito empolgados e eles utilizaram esse anime para experimentar, para tentar trazer elementos novos para a franquia. Coisas que nós só víamos no card game, nos jogos, eles trouxeram para cá. E cada vez a franquia vai ficando mais rica e podendo expandir mais e mais. Eles utilizaram esse anime como uma espécie de medida, para medir até onde eles poderiam caminhar e acertar. E o erro maior dessa temporada, meus amigos, foi dar preferência a um Digi escolhido só. Se eles tivessem trabalhado todos por igual, ou pelo menos a discrepância de tempo em tela, a discrepância de importância fosse um pouco menor, aí a temporada seria praticamente, cara, acho que um nível acima, entende? Seria próximo ao que nós gostamos, ao que nós conhecemos no passado. Eu sou um cara que sou fanático pelo Agumon e sou um cara que gosta muito do Digi escolhido da Coragem, o Tai. E eu me senti incomodado em alguns momentos, tendo em vista a exposição que aquele Digi escolhido estava tendo e os outros não. Eu gosto muito do elenco, eu gosto do anime como um todo. Eu sou o tipo de pessoa que eu sempre disse aqui no canal que a gente tem que olhar a obra como um todo. E se a gente olhar Digimon Adventure 2020 como um todo, funcionou bem e entregou aquilo que queria entregar. Trazer vida para a franquia, trazer Digimon de volta para o boca a boca, fazer com que as pessoas voltassem a procurar, voltassem a consumir e voltassem a comprar produtos da franquia. O que Digimon tem que fazer, galera, de agora em diante, é o que Pokémon já vem fazendo há muitos anos. É trazer elementos novos à franquia. Veja, cada temporada o Ash adquire uma nova equipe. Digimon precisa de uma nova equipe? Não. Ele já fez isso. Ele já nos mostrou o anime de 99, já nos mostrou o Digimon Adventure Tri, alguns filmes, Digimon Kizuna, Digimon 2020, o reboot. Então, se ele pegar os mesmos personagens, com a roupagem diferente, com uma história nova, com elementos novos, funciona muito bem. Imagina se o próximo anime, após Digimon Ghost Game, um Digimon, a segunda temporada do Digimon Adventure Reboot, se as crianças voltassem ao Digimundo e o Digimundo fosse completamente diferente. O mundo digital fosse diferente, com Digimons diferentes, apresentando mais máquinas, apresentando mais Digimons de formas diversificadas, algo mais primitivo, envolvendo elementos de robôs, alguns mechas Digimons, seria algo muito interessante e fugiria bastante do padrão. Mas com certeza a gente iria assistir porque são os personagens que a gente gosta, porque são o elenco, o núcleo que a gente já conhece e tem tanto apreço. Então, para fazer sucesso com Digimon, basta saber utilizar bem cada um daqueles Digimons. Eles têm muitas evoluções, muitas linhas, muitos rumos que podem tomar. E isso, se bem explorado, casado com uma boa trilha sonora e uma forma de contar a história decente, é a chave para o sucesso. No todo, Digimon Adventure Reboot serviu para trazer em mim, acender aquela chama de querer saber mais sobre Digimon, de tirar um dia para pesquisar, de assistir e sentar para escrever um roteiro de um vídeo, para vir aqui comentar com vocês, ter essa conversa mais aproximada, essa conversa que me fez fazer amizades aqui no YouTube, essa conversa que me fez conhecer outros canais que falavam sobre Digimon, que fez chegar mais próximo daqueles canais que eu admiro tanto. E olha a interação que um simples anime que passava todo final de semana fez na minha vida. Imagina na vida de tantas outras pessoas que estavam sem ter o que fazer, sem ter o que assistir nessa temporada de pandemia, digamos assim. E Digimon serviu muito para trazer a esperança, para trazer a alegria a quem estava triste há bastante tempo. Então assim, no todo, essa temporada foi muito boa e muito rica. E eu super recomendo ela para todo mundo. E aquilo que eu digo, é impossível ter um anime perfeito. Gente, é impossível. Mas, se a gente souber aproveitar, souber como assistir de fato, buscando referências, procurando saber mais sobre a franquia, se aprofundando, porque os episódios estão repletos de easter eggs. Sejam episódios que são mais corridos, episódios mais demorados, mais longos, a temporada tem muito Digimon. Todo episódio aparecia um Digimon novo, todo episódio aparecia um novo desafio e um novo vilão, um novo obstáculo a ser superado. Então assim, se a gente for olhar no todo, a temporada valeu muito a pena. E se eu tivesse de dar uma nota para essa temporada, pela diversidade dos Digimons, pelo tamanho do Digimundo, pela história proposta, pelas animações quando boas,
merece. Então assim, eu daria um 8,5 tranquilo para essa temporada e eu gostei muito. É tanto que eu comentei desde o primeiro episódio até o episódio 67, sem falhas. Mas essa é a minha opinião e é o modo que eu enxerguei essa situação. Se você enxergou de forma diferente, por favor, comenta aqui, deixe o seu comentário, porque é muito importante. Eu quero saber se vocês gostaram dessa temporada, se vocês não gostaram e o que vocês acharam de Digimon Adventure 2020, o reboot. Se encerra aqui, eu disse já o que eu achei, o que queria, o que não queria, desabafei com vocês e eu quero saber de vocês aqui nos comentários. E agora, para falar sobre Digimon, eu aguardo vocês em Ghost Game. Mas já sabem, né? Abraça o seu Digimon, bota o seu device no bolso e a gente se vê no próximo vídeo.